Olá pessoal, Pedro Costa aqui falando. Esse vídeo vai ser para falar sobre a importância da gente não só focar em tratar os sintomas da ansiedade, mas da gente trabalhar também as causas, né? Antes de falar sobre isso, eu quero contar uma historinha que aconteceu comigo, né? Há uns anos atrás, tinha uma pessoa que eu atendia e que depois, não sei, acho que alguns meses, um mês ou dois depois dos atendimentos, ele chegou para mim e falou: olha, Pedro, primeiro você sabe, né, que eu só vim para terapia porque a minha esposa me convenceu, né? Eu nem acreditava muito que isso poderia resolver, mas tem algo que eu nem cheguei a falar para você, porque eu já tinha tentado ao longo da minha vida toda resolver isso e nunca tinha conseguido, que é eu sempre ruir as unhas, né? Só que eu fiquei espantado, na verdade, depois eu fui perceber que nos últimos dias ou na última semana, não lembro ao certo, eu me surpreendi não roendo mais minhas unhas. E é interessante, por que eu lembrei dessa história para falar um pouquinho nesse vídeo, é que quando a gente foi trabalhando de repente as causas, ele foi tendo um espaço talvez para estar digerindo melhor ou lidando melhor com seus sentimentos, com as suas emoções, naturalmente o sintoma, que é a manifestação da ansiedade, que era roer as unhas, acabaram se cessando, né? Eu não estou dizendo aqui que, principalmente dependendo de como estão os sintomas ou quão agudo eles estão, eu não preciso de tratar também os sintomas, né? Assim como, por exemplo, se eu tenho uma febre, eu posso tomar um antitérmico, isso vai me ajudar a diminuir os sintomas ali da febre, que são muito desagradáveis, mas eu tenho que entender e compreender a causa também, né? Se eu tiver com uma febre por conta de uma infecção, se eu não tratar a infecção, eu só vou estar ali fazendo uma manutenção da febre e a infecção pode estar me gerando ainda problemas muito piores, né? E essa questão emocional da mesma forma. Muitas vezes, dependendo do adoecimento emocional, a pessoa tem que buscar um acompanhamento médico também. Eu não sou contra isso, contanto que a pessoa entenda que o medicamento ele está ali, de repente, contendo ali o sintoma ou aliviando o sintoma, mas ele não está trabalhando nas causas. Mesmo que, de repente, a pessoa explique que a causa do que ela está sentindo, às vezes é uma baixa da química, dos neurotransmissores no cérebro, mas aí a gente pode perguntar, tá, e o que causou então essa baixa dessa química ou dos neurotransmissores no cérebro, né? E normalmente são questões, às vezes, ou da nossa vida, no momento da nossa vida, questões que às vezes a gente não está dando atenção e quase que vem uma conta, os sintomas vêm como uma conta de algo que a gente não está dando atenção, ou seja, uma direção na nossa vida, seja no campo pessoal, no campo profissional. Muitas vezes é uma situação, a minha história de vida, às vezes questões que eu passei lá de trás e que de repente não foram muito bem elaboradas, não foram muito bem digeridas, digamos assim, e às vezes esse sintoma, a ansiedade, ela fica vindo junto, né? Às vezes ela pode estar ligada com a minha autoestima, né? A ansiedade, às vezes, ela tende a ser uma insegurança de algo que está por vir, né? E às vezes, se eu não estou bem com a minha autoestima, se eu não me sinto bem comigo mesmo, às vezes aquela insegurança ela tende a aumentar e às vezes eu fico angustiado com o que pode vir, será que eu vou dar conta do que vai vir? E às vezes eu preciso ficar planejando demais, né? Às vezes pode ter a ver com uma questão relacionada ao controle, né? Às vezes é como se eu tivesse que ter tudo muito sob controle, muito planejado, sabendo exatamente o que vai acontecer, porque eu não confio que eu vou ser capaz de lidar com os desafios se eu não tiver eles todo muito sob controle, né? E aí eu preciso entender na minha história de vida também, como é que é isso? Será que teve situações que eu passei onde eu não tinha controle nenhum e agora parece que eu preciso ter, ou situações da minha vida, do trabalho que me exigem, que demandam às vezes uma contenção muito grande de sentimentos, ou que eu reprima muitos sentimentos e emoções e de repente eles acabam voltando de uma forma muito forte, né? Bom, gente, esse vídeo, é claro que a gente podia ficar aqui horas conversando, a ideia é que a gente converse mais sobre isso, depois você deixa seu comentário, que só trazer algumas possibilidades, né? E ao mesmo tempo tem um ponto que pode fazer muita diferença, que é são as imagens e as palavras que eu fico falando para mim mesmo, né? A gente, sem perceber, vai construindo muito do que a gente está sentindo e daquilo que a gente, de como é que a gente vai reagir ao que está acontecendo com as frases que a gente repete para a gente mesmo e as imagens que a gente vai criando, né?
E quando a gente consegue ir mudando as frases ou mudando as imagens que vão passando pela minha cabeça, isso tende a aliviar também, né? Tem uma situação que às vezes é até o quanto que a ansiedade, ela em certo grau, ela serve para nos proteger e ao mesmo tempo, depois de certo ponto, ela começa a nos atrapalhar, né? Como é que a ansiedade vem, talvez até como uma defesa evolutiva e atualmente, às vezes, ela parece mais complicado que ajudar. Com certeza eu quero falar mais sobre isso também. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se alguma das coisas que eu falei se encaixa no que você está sentindo, deixe seu comentário e a gente vai com certeza continuar conversando depois, ok? Um abraço, tudo de bom, tchau, tchau.